Meu nome é Mariana Alves, tenho 33 anos e moro em Curitiba, no Brasil. Durante muitos anos, eu tentei convencer a mim mesma de que algumas lembranças deveriam ficar enterradas no passado. Mas existem momentos que não desaparecem. Eles ficam esperando em silêncio até o dia em que alguma coisa faz você voltar, exatamente para aquele instante. Tudo começou com uma ligação que recebi numa manhã comum. Eu estava na minha cozinha, preparando café antes de ir trabalhar, quando meu celular tocou várias vezes seguidas. Era um número desconhecido, de uma cidade pequena do interior de Goiás. Foram 12 chamadas, perdidas em menos de 1 hora. Eu fiquei olhando para aquela tela sem conseguir tocar no botão de retornar a ligação, porque no fundo eu já sabia. Depois de 21 anos, alguém finalmente estava tentando trazer de volta o segredo, que minha família passou tanto tempo tentando esquecer. Quando fechei os olhos, eu não estava mais na minha casa, não tinha mais 33 anos e não era mais a mulher independente que eu tinha construído com tanto esforço. Eu tinha 12 anos novamente. Eu estava no meio de uma estrada de terra, cercada por uma imensidão de árvores, sem saber onde estava, sem saber para onde ir e sem entender como as pessoas que deveriam me proteger conseguiam rir enquanto eu sentia medo. Meu pai sempre dizia que queria me ensinar a ser forte. Ele chamava aquilo de preparação para a vida. Para os vizinhos da nossa pequena cidade em Goiás, ele era um homem trabalhador, um pai dedicado e alguém que fazia tudo pela família. Minha mãe concordava com essa imagem. Eles sorriam para todos, ajudavam pessoas e pareciam ser o casal perfeito. Mas dentro de casa as coisas eram diferentes. Meu pai acreditava que qualquer problema poderia ser resolvido com um teste. Se eu reclamava, ele dizia que eu era fraca. Se eu demonstrava medo, ele dizia que o mundo não teria pena de mim. Eu cresci tentando provar que era forte o suficiente para merecer amor. Mas eu nunca imaginei que o maior teste da minha vida viria das pessoas que deveriam cuidar de mim. Naquele dia, meu pai me levou para um lugar afastado, longe da cidade, dizendo que seria uma surpresa. Eu achei que finalmente ele queria passar um tempo comigo. Eu estava errada. Enquanto o carro parava naquele lugar vazio, ele olhou para minha mãe e os dois começaram a sorrir. Naquele momento, eu ainda não sabia que aquele sorriso mudaria minha vida para sempre. Eu ainda consigo sentir o vento daquele dia no rosto quando fecho os olhos. O lugar parecia não ter fim, apenas uma estrada de terra cercada por árvores e silêncio. Meu pai desligou o carro e ficou olhando para a frente por alguns segundos. Então sorriu. Aquele sorriso me deixou desconfortável imediatamente. Eu já conhecia aquele olhar. Era o mesmo olhar que aparecia antes das brincadeiras que sempre terminavam, comigo chorando e eles rindo. Chegou a hora de aprender uma lição importante, ele disse. Minha mãe saiu do carro e ficou ao lado dele. Que lição? Perguntei. Meu pai apontou para a estrada. Você vai encontrar o caminho de volta para casa sozinha. Por um instante achei que ele estava brincando. Esperei que os dois rissem e revelassem que aquilo era apenas uma piada. Mas ninguém riu. Minha mãe cruzou os braços e disse: Você vive dizendo que é inteligente? Então prove. Meu coração começou a acelerar. Olhei ao redor procurando qualquer sinal da cidade. Qualquer coisa familiar. Não havia nada. Eu não conheço esse lugar. Meu pai deu de ombros. A vida não avisa quando as coisas ficam difíceis. Então ele olhou para minha mãe. Quanto você aposta que ela se pede antes do anoitecer? Minha mãe sorriu. R$50. Eles estavam apostando. Apostando sobre mim, sobre o meu medo, sobre a possibilidade de eu não conseguir voltar. Eu senti um nó se formar na garganta. Ainda assim, uma parte de mim acreditava que eles voltariam atrás, que aquilo era apenas mais um teste estranho. Mas então meu pai entrou no carro. Minha mãe fez o mesmo. Eu caminhei rapidamente até a porta. Pai, espera! Minha voz saiu trêmula. Ele apenas acenou pela janela. O motor ligou. O carro começou a se afastar. Eu fiquei parada observando até que desaparecesse completamente na curva da estrada. Foi naquele momento que o silêncio ficou assustador. Pela primeira vez eu percebi que estava realmente sozinha, sem celular, sem saber onde estava, sem saber qual direção seguir. No início, tentei acreditar que eles voltariam em alguns minutos. Depois de meia hora comecei a duvidar. Depois de 1 hora, o medo tomou conta de mim. E quando o sol começou a descer lentamente atrás das árvores, eu finalmente entendi uma verdade que mudou minha vida para sempre. Eu não estava participando de um desafio. Eu tinha sido abandonada. Eu fiquei parada no meio daquela estrada por alguns minutos, tentando convencer meu cérebro de que aquilo não podia ser real. O som do carro do meu pai já tinha desaparecido completamente, mas dentro da minha cabeça eu ainda conseguia ouvir a risada dele. Aquela risada ficou comigo por muitos anos. No começo eu apenas esperei.
Eu olhava para a estrada esperando ver o carro voltar. Cada barulho de motor fazia meu coração acelerar. Cada vento passando pelas árvores me fazia imaginar que talvez eles finalmente tivessem percebido o erro que estavam cometendo. Mas o tempo continuava passando. O céu começou a mudar de cor, e a luz do dia começou a desaparecer lentamente. Foi quando o medo deixou de ser apenas uma sensação e virou uma realidade. Eu comecei a caminhar pela estrada, de terra tentando encontrar qualquer sinal de ajuda. Meus pés doíam, minhas pernas estavam cansadas, mas eu não podia simplesmente ficar parada esperando alguém que tinha escolhido me deixar. Depois de algum tempo, encontrei uma pequena trilha que levava até uma área com algumas casas simples. Eu não sabia se estava indo na direção certa, mas continuar andando parecia ser a única escolha. Quando cheguei perto das primeiras casas, eu hesitei. Meu pai sempre dizia que eu não deveria confiar em estranhos. Ele dizia que pedir ajuda mostrava fraqueza. Mas naquele momento eu percebi uma coisa. Talvez a maior mentira que eu tinha aprendido fosse acreditar que precisava enfrentar tudo sozinha. Bati na porta de uma casa pequena com uma luz acesa na varanda. Uma senhora chamada Dona Helena abriu a porta. Ela olhou para mim por alguns segundos e imediatamente percebeu que havia algo errado. Minha filha, você está perdida? Eu tentei responder que estava tudo bem. Era um hábito que eu tinha criado durante anos, fingir que estava bem. Mas quando ela perguntou se alguém tinha deixado minha filha sozinha naquele lugar, eu não consegui mais segurar. Eu comecei a chorar. Contei que meu pai tinha me levado até aquela estrada como um desafio. Contei que ele e minha mãe estavam rindo enquanto iam embora. Contei que eles tinham apostado que eu não conseguiria encontrar o caminho. De volta antes do anoitecer, Dona Helena não riu. Ela não disse que eu precisava ser mais forte. Ela apenas colocou uma mão no meu ombro e falou: "Você não deveria ter passado por isso sozinha." Aquelas palavras pareciam simples, mas para uma menina de 12 anos elas significavam tudo. Naquela noite, enquanto eu estava sentada naquela pequena cozinha recebendo um copo de água e uma comida quente, eu percebi que algumas pessoas que não têm nenhuma obrigação de cuidar de você podem demonstrar mais amor do que aquelas que têm. Mas eu ainda não sabia que aquela noite seria apenas o começo. Porque quando meu pai finalmente apareceu novamente, ele não veio pedir desculpas. Ele veio tentar provar que aquilo tudo tinha sido apenas uma brincadeira. Meu pai chegou naquela noite quando eu já estava na casa de Dona Helena há algumas horas. Eu lembro do som do carro parando em frente à casa. Por um instante, uma parte de mim sentiu alívio. Eu ainda era uma criança. Ainda existia dentro de mim aquela esperança de que ele abriria a porta, me abraçaria e diria que tudo tinha sido um erro. Mas quando ele entrou, eu percebi que estava esperando algo que talvez nunca existisse. Ele não parecia arrependido. Ele parecia irritado. Disse que eu tinha exagerado a situação. Disse que eu precisava parar de agir como uma criança, assustada, e aprender a enfrentar desafios. Minha mãe chegou alguns minutos depois e repetiu a mesma coisa. Para eles, o problema não era terem me deixado sozinha. O problema era eu ter contado a verdade. Dona Helena não discutiu com eles. Ela apenas ficou ao meu lado e chamou as autoridades locais. Pela primeira vez na minha vida, alguém estava me protegendo sem esperar nada em troca. Depois daquela noite, tudo mudou. Houve conversas difíceis, investigações e decisões que uma criança nunca deveria precisar enfrentar. Os adultos finalmente começaram a enxergar aquilo que eu tinha tentado esconder por anos. Não era uma brincadeira. Não era um ensinamento. Era uma ferida que eles tinham criado. Eu cresci longe daquele ambiente e construí uma nova vida. Anos depois, me tornei designer, gráfica, e usei minha arte para transformar sentimentos que eu nunca conseguia explicar em palavras. Durante muito tempo, achei que aquele dia tinha destruído minha infância. Mas hoje eu vejo de outra forma. Aquele dia mostrou uma verdade que mudou tudo. Minha força nunca veio das lições cruéis do meu pai. Minha força nasceu quando eu encontrei pessoas que escolheram me ajudar. A ligação que recebi aos 33 anos era do interior de Goiás. Era uma mensagem sobre meu pai. Depois de tantos anos, ele queria falar comigo. Eu fiquei olhando para o telefone por muito tempo. No passado, eu teria corrido para tentar conseguir a aprovação dele. Mas aquela menina de 12 anos que ficou sozinha naquela estrada já tinha crescido. Eu finalmente entendi que não precisava voltar para quem me machucou, para provar que eu tinha superado. Algumas pessoas entram na nossa vida para nos ensinar como amar. Outras nos ensinam exatamente o que nunca devemos repetir. E naquele dia, no meio do nada, eu achei que tinha perdido tudo. Mas na verdade, foi o momento em que comecei a encontrar a mim mesma.